Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje a gente vai falar de um assunto muito querido por vocês, né? MDC e MMC. Aí a galera fala: "Ah, não, sem A". Vamos aprender que isso é muito fácil. O que você precisa saber? Que na aula de hoje a gente vai dividir, tá? Eu não vou ensinar os dois para vocês ao mesmo tempo. Eu não vou ensinar MDC e MMC junto para vocês não confundirem a cabeça. Então, hoje a gente vai falar de máximo divisor comum, que é o que significa MDC. Mas, professora, o que é máximo? É o maior número que é divisor comum de outros números. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Eu quero, por exemplo, calcular a MDC de 24, 36 e 48, tá vendo? O que é calcular o MDC de 24, de 36 e 48? É achar o maior divisor, ou seja, o maior número que divide o 24, o 36 e o 48 ao mesmo tempo. É isso que é calcular o MDC. Esse método que a gente vai ver agora, que é o da listagem de divisores, ele não é o mais prático, né, no dia a dia, mas ele é o melhor para entender o significado, só para você ter uma ideia de como funciona, do que é ser um MDC. É um número que é divisor dos três ao mesmo tempo, e é o maior desses números, porque pode ter vários divisores que dividem 24, 36 e 48 ao mesmo tempo. Só que eu quero o maior deles, por isso que é o máximo divisor comum, tá? Agora vamos lá. Primeiro vamos escrever todos os divisores de 24. Tá vendo esse D24? Esse D24 significa, ó, todos os divisores de 24. Como é que eu acho mesmo, professor, os divisores de 24? Os números que eu divido por 24 e a conta de dividir dá exata, tá? O 1 divide 24, o 2 divide 24, o 3 divide 24, o 4 divide 24, o 6 divide 24, 8, 12 e o próprio 24. Aí, o que eu fiz? Por que eu tô tirando os divisores de 24? Porque o 24 tá aqui, ó. Eu quero calcular o MDC dele, então eu tenho que achar divisores. Porque MDC está relacionado diretamente a divisores, tá vendo? Máximo divisor comum. Então, eu tô falando de divisores do 24, divisores do 36 e divisores do 48. Aí, agora, o que eu fiz? Eu coloquei todos os divisores de 36. Vamos relembrar como é que a gente acha mesmo todos os divisores do 36, né? Quem esqueceu aí, presta bem atenção, tá? Ó, vamos achar aí todos os divisores do 36. Só relembrar como é que se acha, tá? Você vai lá, divide o 36 por 1, o 36 por 2, o 36 por 6 e pega só as contas de dividir que dá exata, tá? O 36 por 4, o 36 por 5, o 36 por 6 e assim até começar a se repetir. Mas vamos lá. 36 dividido por 1 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. 36 dividido por 6, 6. 36 dividido por 4, 9. 36 por 5 não dá exata, sobra resto. 36 dividido por 6 dá 6. Repetiu, tá vendo? Então, não preciso fazer mais. Então, quem são os divisores de 36? São os números que estão dentro da caixinha e os resultados. Tá? Então, é assim que eu acho os divisores de 36. Não é mágica, né? Pirim, pim, pim, e apareceram todos os divisores, não. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Agora lá, achei, tá vendo? Aí eu tô enumerando aí todos os divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18 e 36. Agora, todos os divisores de 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Agora, não sei se você reparou, mas tá aí em vermelho os números que estão se repetindo nos três ao mesmo tempo. É isso que significa a palavra comum, tá? Divisor comum são os números, são os divisores que estão se repetindo nos três ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9 e o 12. Só que eu quero o maior deles. O maior deles é o 12.
Então, isso é CMDC. É o maior divisor que está se repetindo nos três ao mesmo tempo. É exatamente isso que eu queria que vocês entendessem. Agora, vamos lá. Aí eu coloquei aqui, tá vendo? Visualizamos números se repetindo. O 1, 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Mas queremos saber o maior divisor que se repete nos três, que é o MDC. Então, o maior que se repete nos três é o 12, tá? Mas essa não é a melhor maneira para calcular na prática. A gente vai calcular na prática utilizando a decomposição em fatores primos separadamente. Por quê? Dá para calcular decompondo os três números juntos, fatorando os três juntos? Dá, mas a gente vai usar essa técnica no MMC. Então, eu acho melhor para você não confundir, o MDC a gente usar a técnica separada, tá bom? Então, vamos ver como é que se faz isso aí? Vamos lá, agora, voltando aqui. Ó, eu vou tirar o MDC desses mesmos números que a gente fez. Do 24. Do 36 e do 48. Só que a gente vai usar a fatoração, ou a decomposição em fatores primos. Lembra como é que funciona isso? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. Vai fatorar o 24, vai fatorar o 36 e vai fatorar o 48. O que é fatorar mesmo, professora? É dividir, só que eu só posso colocar para dividir aqui os números primos, tá? Eu não posso botar um 4 aqui, por exemplo, porque o 4 não é primo. E eu começo sempre do menor para o maior. Então, eu vou começar pelo 2, porque 24 é par. Aí, 24 dividido por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Aí, o que eu faço? 2 elevado a 3 vezes 3. Segura esse resultado aqui. É isso que é MDC, professora? Não. Isso aqui é só o resultado da faturação. Calma. Não criamos pânico. Agora, vamos dividir o 36. 36 por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Aí, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Segura aí esse resultado. Agora, 48 por 2 dá 24. 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Quantas vezes o 2 se repetiu? 4. Então, é 2 elevado a 4 vezes 3. Segura esse resultado aqui. Então, é isso que é o MDC? Ainda não. O MDC é o que eu vou fazer agora com os três resultados. Ó, presta muita atenção. Eu vou pegar o resultado do 24 e vou botar ele aqui, ó. Vou pegar o resultado do 36 e vou botar aqui, ó. Vou pegar o resultado do 48 e vou colocar ele aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que se repete nos três ao mesmo tempo. Tem que se repetir só nos três? Pode só repetir em dois? Não pode só repetir em dois. Porque eu não estou calculando MDC de 3 números. Então, tem que estar se repetindo nos três. Se eu tivesse calculando o MDC de 2 números, teria que estar se repetindo em 2. Então, vamos lá. Quem é que está se repetindo aqui? É o 2? É. Só que eu só pego um deles, o que tem o menor expoente. Mas, professora, no MDC, o máximo, o maior divisor comum é o contrário mesmo. Aqui a gente pega o menor expoente, tá? O menor expoente aqui, o que é expoente, professora? É o número que fica aqui em cima, tá? Isso é expoente. O menor expoente aqui é o 2, certo? Então, eu vou pegar para utilizar na minha resposta do MDC o 2 elevado a 2. Agora, o 3 também está se repetindo, não tá, galera? Dos 3. Tem que estar se repetindo nos 3. Agora, quem é o que tem o menor expoente? Não tem nada aqui, é 1 e aqui também. Eu pego qual dos dois? Tanto faz, eles são iguais. Então, eu vou pegar o 3 elevado a 1. Então, o MDC, na verdade, é o resultado dessa conta aqui. 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 1, 3. 4 vezes 3, 12. Tá vendo que deu o mesmo resultado da outra conta? É exatamente isso que eu queria falar. Que dá sempre o quê? O mesmo resultado, tá? Agora, olha só. Essa técnica aqui a gente vai usar toda vez que você tiver que calcular o MDC de 3 números. Pode calcular o de 2 assim? Pode.
acha mais fácil assim, pode fazer. Mas tem um método agora que eu vou ensinar, que é o algoritmo de Euclides. O mais famoso jogo da velha, tá? Que eu acho o jogo da velha mais fácil para tirar o MDC quando são de 2 números só. Agora, se você achar esse aqui mais fácil, porque se for 2 números é a mesma coisa, só que não vai ter essa parte aqui, ó. Não vai ter esse número, só vai ser com esses dois que você vai tirar a resposta, vai fazer a comparação, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir com a nossa aula de hoje. Ó, então, vamos lá. Tá vendo? Aqui é exatamente o que eu fiz, ó. Fatoreio 24, fatoreio 36, fatoreio 48, tá vendo? Coloquei o resultado dos três aqui, ó. Ó, olhei quem estava se repetindo nos 3, peguei quem tem o menor expoente. O 2 estava se repetindo, aí eu peguei o 2 elevado a 2. O 3 estava se repetindo, então eu peguei o 3 que tem o menor expoente. Aí botei aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 3, resolve primeira potência. 2 elevado a 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Agora, vamos lá, continuando aí. Esse aí que é o método do jogo da velha, tá vendo? É o algoritmo de Euclides. É esse que a gente vai fazer agora. Então, vamos voltar aqui. Vamos fazer esse aqui agora, né? Pra gente ver como é que vai ficar. Ó. Eu quero tirar agora o MDC de 180 e 24. Então, o que a gente vai fazer? Usando agora o jogo da velha. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer umas linhazinhas assim e umas assim. O número que eu boto nessa parte de cima é o quociente. O número que eu boto aqui nessa parte de baixo é o resto. E os 2 números que eu boto aqui são esses 2 números. A gente bota sempre o número maior primeiro. O maior que eu tenho aqui é o 180, então aqui eu boto 180. E depois o 24, tá vendo? Esses 2 números são os 2 números que encaixam aqui. Professora, esqueci o que é quociente e o que é resto. Vamos lá. Na conta de dividir, o resultado que dá aqui é o que a gente chama de quociente. E o que sobra aqui é o que a gente chama de resto. Tá vendo? Então, na verdade, eu vou dividir o 180 pelo 24. 180 dividido por 24. Aí vou lá na tabuada do 24. 24 vezes quanto que dá mais próximo de 180? Que é 24 vezes 7, que dá 168. Para chegar a 180, sobra 12. Tá vendo esse 7? Esse 7 é o número que eu boto aqui em cima, ó, no quociente. Tá vendo? Essa casinha não, essa casinha a gente deixa em branco. E o 12, que é o resto, a gente bota aqui embaixo, ó. Tá vendo? É sempre assim, é. O quociente fica em cima, o resto fica embaixo. E o resto vai ser o próximo número que eu vou colocar aqui, tá vendo? Sempre o número que eu colocar aqui vem automaticamente pra cá. Por quê? Porque agora eu vou dividir o 24 pelo 12. Tá vendo? Vamos lá, dividir o 24 pelo 12. Vou lá na tabuada do 12. 12 vezes quanto que dá mais próximo de 24? 12 vezes 2 dá 24, não sobra nada. Então, esse 2 é o quociente. Então, ele vai pra onde? Vai pra cima. O resto é o 0. Então, ele fica aqui. Aí, esse resto é o próximo número que tá aqui. Acabou, gente. A conta é fácil, sim. Como é que eu sei que acabou, professor? Porque deu 0. Deu 0, acabou a conta. E quem é o MDC? O número que tá antes do 0. Então, meu MDC aqui é o 12. Então, é assim que a gente calcula o MDC pelo famoso jogo da velha, né? Eu acho que esse método aí, quando é para calcular o MDC de 2 números, é assim, bem legal para vocês. Agora, quando for de 3 números, aí vai usar o método anterior, que é o da fatoração separada, que eu ensinei para vocês, tá? Tem separação junta? Tem, mas a gente não vai ver esse método. A gente vai ver esse método com o MMC, para não confundir um com o outro. Para gravar assim, MDC separado, MMC junto, tá bom? Agora vamos prosseguir para nossa aula de hoje aí, que a gente vai falar de números primos entre si. O que são números primos entre si? São números que são um parente do outro? Não. Não tem nada a ver número é um parente do outro, não.
que são números primos entre si, professora? São números que o MDC é 1. Que o único número que divide eles ao mesmo tempo é 1. Como assim, professora? Vamos lá. Eu quero calcular o MDC, por exemplo, de 14 e 5. Ó, MDC de 14 e 5. Vamos calcular pelo algoritmo de Euclides, joguinho da velha? Ó, vamos botar lá joguinho da velha. Vamos botar o 14, que é o maior primeiro, 5 aqui, né? E vamos dividir 14 por 5. Tabuada do 5 vezes quanto que dá mais próximo de 14? 5 vezes 2 dá 10. Para chegar a 14, sobra 4. Então, o que eu faço com esses númerozinhos? O 2, que é o quociente, vai para cima, ó. E o resto vem para cá. E esse resto é o número que você vai botar aqui agora. Agora, vamos dividir o 5 para 4. 5 dividido para 4, 4 vezes 1, 4, para chegar a 5 sobra 1. Então, o que eu faço? Esse 1zinho vai subir e esse 1zinho vai ficar aqui. Agora, esse 1 vem para cá. Vou ter que aumentar minha linhazinha, porque senão não vai caber, né? Agora, eu vou dividir quem? O 4 para 1. 4 dividido para 1 é fácil, né? Dá 4 e sobra resto 0. Ó. 0 acabou a conta. E o MDC é um número antes do 0. Então, o MDC aqui é quanto? É 1. Então, o único número que divide os dois ao mesmo tempo é 1. Então, a gente chama esses dois números, 14 e 5, de números primos entre si. Ok? Então, vamos lá. Vamos prosseguir com a nossa aulinha de hoje. Ok? Ó, é exatamente isso que eu tô mostrando agora pra vocês aqui, tá vendo? É a mesma coisa que a gente fez, ó. Tirei o MDC, só que aqui eu botei exemplo 10 e 21, tá vendo? Aí eu dividi o 21 para 10, deu 2, sobrou 1, o resto, botei aqui. Aí subiu 1, aí dividi 10 para 1, que deu 10. Sobrou o resto 0, aí veio 0 para cá. E o MDC é um número antes do 0, tá vendo? Então, o MDC aqui é 1. Então, 10 e 21 também são primos entre si. Ok? Agora, essa é a parte mais importante da aula, gente. É probleminhas que envolvem MDC. Como a gente aplica esse cálculo, né? Então, eu vou ler esse probleminha para você. Glória trabalha em uma floricultura localizada na Rua das Flores, em Curitiba. E tinha seu estoque 120 rosa, 9 ásteres e 75 gérberas. Para renovar o estoque, preparou buquês para venda. Todos com a mesma quantidade de flores. Isso é muito importante, ó. Todos com a mesma quantidade de flores. Significa dividir em partes iguais. Não está escrito com a mesma palavra, mas significa a mesma coisa, ó. Mesma quantidade. Aí ele fala o seguinte: de flores sem misturar flores de tipos diferentes. Se Glória colocou a maior quantidade possível, ó, maior quantidade possível é a mesma coisa que maior tamanho possível, tá vendo? Ó. E usou todas as flores do estoque, quantos buquês foram preparados para venda? Se eu tenho que dividir em partes iguais e do maior tamanho possível, eu tenho que calcular o MDC. Dividir é o divisor, gente. Maior tamanho possível é o máximo. Eu tenho que achar um máximo divisor que divide o 120, o 90 e o 75, tá? Então, vamos fazer essa continha aí? Então, vamos lá. Então, vamos fatorar os 190, 120, o 90 e 75. Vamos lá. O 120, o 90, o 75. Professora, por que você não tá usando o jogo da velha? Porque são 3. O jogo da velha eu só consigo 2 por vez, tá? 120 dividido por 2, 60 por 2, 30 por 2, 15 por 3, 5 por 5, 1. Guarda o resultado. 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5, ó. Deixa isso aqui, ó, separadinho. 90 dividido por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1.
2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Agora a gente vai fazer quem? 75. 75 dividido para 3 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. 3 vezes 5 elevado a 2. Guarda o resultadinho aí. Agora, MDC a gente não fez ainda. A gente vai fazer agora. Que é botar os resultados aqui, ó. 122 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. O 90, 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. O 75, que é 3 vezes 5 elevado a 2. Percebeu que eu já vou colocando na posição certinha? Que fica mais fácil de enxergar. Porque MDC é o pedaço que eu vou fazer agora. Olhar quem está se repetindo nos 3. O 2 está se repetindo nos 3? Não, porque aqui não tem 2. Então, eu não vou utilizar o 2. Ah, o 3 está. Então, eu pego o que tem o menor expoente. Quando não tem nada no expoente é 1, tá? É a mesma coisa. Então, eu vou pegar o 3 elevado a 1, né? O 5 está se repetindo nos 3? Tá. Então, eu vou pegar o que tem o menor expoente. Qual dos dois, professora? Tanto faz. Todos os dois estão elevados a 1. Então, eu peguei 5 elevado a 1. 3 elevado a 1 dá 3. 5 elevado a 1 dá 5. 3 vezes 5, 15. Então, o MDC de 120, 90 e 75 é 15. Então, eu sei que o número que divide o 120, o maior número, né? Que divide o 120, 90 e 75 é o 15. É o meu MDC. Mas isso ainda não responde a minha resposta final. Ela pergunta o seguinte: quantos buquês foram preparados para venda? Eu sei que eu posso dividir o 120 por 15, o 90 por 15, o 75 por 15, que aí eu vou saber a quantidade de buquês de cada um. Lembrando que aqui é a Rosa, aqui é a Asteris e aqui é a Gerbera, ó. Para eu saber quantos buquês eu vou fazer com 120 rosas, eu vou dividir o 120 por 15. Porque cada buquê vai ter 15 quantidades de rosa, unidades de rosa, tá? Da onde surgiu esse 15? Do MDC. Por que eu fiz o MDC? Porque eu queria dividir esses números em partes iguais e do maior tamanho possível, tá? Por isso que eu tô calculando o MDC. Então, agora o que eu faço? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente já achou que o MDC é 15, não já? A gente vai dividir o 120 pelo 15, o 90 pelo 15 e o 75 pelo 15. O que eu acho quando eu divido isso por 15? Eu acho a quantidade de buquês, tá? Porque em cada buquê eu vou ter 15 rosas. Esse 15 significa isso, que todos os buquês vão ter que ter 15 rosas, tá? Que é um número que eu achei que divide os 3 ao mesmo tempo. Por isso que eu tinha que dividir em partes iguais. Aí, 120 dividido para 15 dá 8. 90 dividido para 15 dá 6. 75 dividido para 15 dá 5. Então, eu tenho 8 buquês de rosa, 6 buquês de ásteres e 5 buquês de gérberas. Então, qual vai ser o total de buquês? Que é a pergunta que ela me fez. Vai ser 8 mais 6 mais 5. 8 mais 6 mais 5 dá 19. Então, o total de buquês que eu vou ter é 19. Então, não é só calcular o MDC. Depois você tem que me dar a resposta final, porque senão vai estar errado. Tá ok? Então, vamos seguir aí para a próxima. Bom, agora a gente vai finalizar esse vídeo. Vamos gravar um próximo só com resolução de exercícios de MDC. Tá ok? Bye, beijos. Até a próxima.